Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria estar com vocês aqui nesse episódio 57 de leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, leitura da obra maravilhosa de Mahendranath Gupta, o Sri Ramakrishna Kathamrita, 5 volumes reunindo o contato de Mahendranath Gupta com Sri Ramakrishna Paramahansa entre os anos de 1882 e 1886. Estamos então nesse episódio 57, chegando próximo ao fim do primeiro volume, de 5 volumes, não é? Fim do primeiro volume. E aqui eu digo que nesta fase que estamos, né? Estamos relatando uma reunião do ano de 1885, não é? 26 de agosto de 1885. Sri Ramakrishna está numa casa em Champur, no subúrbio mais próximo do seu médico. Sri Ramakrishna está tratando de uma doença, a doença que levará ao fim o seu corpo, não é? Um câncer na garganta. Já estamos nessa época num estágio meio terminal. Existe uma consternação a respeito disso. Todos querem fazer alguma coisa para servir o Paramahansa Deva. Mas o tema das conversas não são esse, a tristeza sobre o sofrimento físico e a dor de Sri Ramakrishna e a dor dos seus devotos em relação à possibilidade, não é, da morte. Mas sim se dá muito luminosos diálogos a respeito das escolhas que temos de como encarar a fé. E aqui um papel muito importante é do médico de Sri Ramakrishna, Dr. Sarkar, que é um personagem muito interessante. Ele é um médico, ele acredita em Deus, acredita na alma, mas ele acredita em Deus e na alma de um ponto de vista assim, mais Advaita Vedanta, mais impersonalista. Ele tem uma certa aversão à devoção, ao ritual, e ainda assim, paradoxalmente, ele é muito atraído por Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna é o devoto. Sri Ramakrishna é a expressão pura da busca pelo Deus pessoal. O homem dos êxtases. Lágrimas nos olhos ao ouvir o nome da mãe. Não é? E o Dr. Sarkar parece ser o contrário disso. E a conversa entre eles muitas vezes apresenta esse antagonismo claro, porque ele não está ali obediente a Sri Ramakrishna e ouvindo, dizendo sim, ó. Não, ele está apresentando argumentos contrários a Sri Ramakrishna Retruke, que tem os devotos. Acompanhar isso, como isso é tratado sempre sem nenhuma animosidade, com uma grande afetividade, com grande respeito. Sri Ramakrishna era muito fiel a isso, né? Não quero ninguém constrangido aqui a ter que acreditar nisso, naquilo. Não. Cada um tem que ter a sua própria realização, seu próprio conhecimento. E essa conversa é muito importante para nós todos. Esse Sri Ramakrishna Kantarita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, é um documento para a nossa época. Fala muito a respeito de todos nós. Pessoas desse tempo, né? De tanto racionalismo, de tanto ceticismo, de tanta informação, de tão pouco conhecimento. Então, as conversas que temos aqui, elas despertam em nós, podem despertar uma grande possibilidade de entendimento. Eu fico muito feliz com todos vocês que estão aqui, sobretudo ao cativo grupo de pessoas que acompanham essa série fielmente. Eu conheço alguns, assim, conversar. Sei o quão importante é o impacto desta imersão na vida dessas pessoas, desses aspirantes espirituais. E recomendo muito a todos os outros que talvez estejam chegando aqui agora, assim, a acompanhar a série inteira, mergulhar nesse conteúdo. E essa imersão fará muito bem. Tá bom? Então, estamos chegando próximos, né, ao fim do primeiro volume. E aqui estamos ainda nessa conversa. Eu vou ler um pouquinho, finzinho
de onde paramos, para pegarmos aqui um fio da meada e continuamos. Eu espero hoje poder ler mais do que comentar, porque o objetivo é meditar nas palavras de Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma, e os comentários que sejam mais pontuais e importantes para a ilustração disso. Vamos lá, meus amigos. No dia anterior a essa reunião, é dito aqui, por Maharanath Gupta, o autor do livro, Vijay Krishna e alguns outros devotos experimentaram êxtase. O médico estava presente e a conversa gira em torno disso. Veja, o médico não gosta de êxtases, ele não gosta desse tipo de espiritualidade. Mas em Sri Ramakrishna, sempre que temos as reuniões de Sri Ramakrishna, sempre temos cânticos. Sempre temos um discurso contínuo e único sobre Deus. E Sri Ramakrishna muitas vezes entra em êxtase. Nesta reunião, muitos entraram em êxtase. E o êxtase é uma manifestação muito impactante, sobretudo para o médico. Mas aqui, antes de entrar nisso, porque a pergunta vai ser essa, né? Médico, você viu, né? O que é isso? Ele fala aqui que Vijay Krishna e alguns outros. Quem é Vijay Krishna? Vijay Krishna já apareceu aqui no Sri Ramakrishna Katharita algumas vezes. Ele é parente, 10ª geração anterior dele, foi de um grande santo. Um santo que era um companheiro divino de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que foi considerado por muitos uma encarnação divina, que viveu em Bengala, ali no século entre 15 e 16. E foi o grande proclamador da ideia de se alcançar Deus pelo amor, através, sobretudo, da repetição dos seus santos nomes. Aqui no Brasil, no Ocidente, nós vamos ter algum conhecimento de Sri Chaitanya, sobretudo em razão do movimento chamado Hare Krishna, movimento da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que foi implementado aqui no Ocidente pelo religioso indiano Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele trouxe, então, um vislumbre de uma teologia chamada Gaudiya Vaishnavismo, o culto a Vishnu de Bengala, que na verdade é o culto a Sri Chaitanya, que é visto como uma manifestação de Krishna. Krishna errado, mas Krishna, vamos dizer assim. E Bhaktivedanta Swami trouxe então o conhecimento desse nome mais para nós, e essa filosofia, claro, com as particularidades do próprio Swami Bhaktivedanta e Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e particularidades da sua linhagem, do seu guru, características que marcaram um entendimento a respeito disso. Hoje, no século XXI, com a possibilidade que temos de acessar a mais coisas, a gente entende que o Gaudiya Vaishnavismo não se restringe à interpretação de Swami Prabhupada. Definitivamente. E um pouco disso nós podemos entender lendo o Sri Ramakrishna Katharita. Mas então, esse Chaitanya Gauranga dourado, o avatar dourado, ele tinha os seus associados divinos, os seus companheiros, as pessoas mais próximas. Um deles era chamado Advaita Prabhu. Advaita Prabhu é então parente desse Sri Krishna, esse Vijay Krishna Goswami. Só que esse Vijay Krishna Goswami não é mais alguém ligado, nesse momento aqui do livro, ao Gaudiya Vaishnavismo. Ao contrário, ele está ligado a uma organização que parece tanto quanto antagônica. É o Brahmo Samaj. O Brahmo Samaj, ele é uma instituição formada por bengaleses, instruídos na cultura ocidental, muito influenciados pelo cristianismo, muito influenciados pelas ideias, né, iluministas, digamos assim, do Ocidente, muito pelo movimento ali do século XIX, né, de cientificismo, mudanças sociais e tudo mais. Eles querem reformar a Índia e reformar também religiosamente. Então o Brahmo Samaj tem um discurso assim mais ligado à forma impessoal de Deus, mais ligado a uma ideia de Deus se manifestando através da ação do homem, né? O Karma Yoga. Muito Karma e muito Jnana. Por algum paradoxo, esses homens do Brahmo Samaj, essa organização de um movimento mental tão diferente daquilo que Sri Ramakrishna expressa, se interessaram muito por Sri Ramakrishna. Então, os líderes Brahmo fizeram amizade com Sri Ramakrishna gostava muito deles, então eles se aproximavam, iam muito às reuniões de Sri Ramakrishna visitava as instituições do Brahmo Samaj. Sri Ramakrishna sempre falava o seu discurso único: o que importa é amor a Deus, devoção é tudo. Esta não é uma época para Karma e para Jnana. Essa é uma época para Bhakti. E Bhakti vai dar
conhecimento e ação pura. Apenas Bhakti. E esses Brahmos ouviam aquilo que era basicamente uma desconsideração das bases do Brahma Samaj, com muita reverência a Sri Ramakrishna. E esse é o mistério da coisa toda. Porque o Brahma Samaj é uma marca desse nosso tempo, dessa nossa época. Nós somos todos um pouco Brahma Samaj. Ok? Nós temos uma visão assim, né, de uma espiritualidade, de um Deus ideia, né, o Deus de Spinoza, essas coisas, né? E Deus em nós Deus. Sri Ramakrishna está ensinando outra coisa, e essas pessoas eram tocadas pelo ensino de Sri Ramakrishna, dentre os quais estava esse parente de Advaita Prabhu, esse herdeiro de uma tradição Bhakti que não era mais, estava ali. Era um sacerdote do Brahma Samaj. Só que ele estava muito angustiado, muito deprimido, muito insatisfeito com as coisas, o conflito. E Sri Ramakrishna o ajudava nisso, o ajudava apontando para ele um caminho. O caminho era conhecer Deus primeiro. Antes de falar sobre Deus, era conhecer Deus. E aí esse Vijay está lá e ele já vê Sri Ramakrishna como um personagem divino. Já entendeu quem é Sri Ramakrishna. Ele diz, né? Eu já sei quem você é. Você não precisa se revelar, eu sei. E Sri Ramakrishna aceita a sua devoção. E aqui o que acontece? Eu lia esse Sri Ramakrishna Katarita e ficava curioso, falando assim, eu sei quem é Rakal, vai se tornar Swami Brahmananda. Eu sei quem é Kali Babu. Eu sei que vai se tornar Swami Vedananda. Eu sei quem é o jovem Naren, vai se tornar Swami Vivekananda. Eu sei quem é esse e aquele, vão se tornar os grandes Swamis, santos da tradição de Sri Ramakrishna. Mas quem é esse Vijay Krishna Goswami? O que se deu com ele? Pensava assim. Não encontrei mais nada a respeito dele. E certa vez eu, vendo assim imagens, né, eu gosto muito, né, de imagens de santos indianos, imagens do Gaudiya Vaishnavismo, gosto muito dessa iconografia. E certa vez encontrei um Babaji do século XIX, né, com fotografia já e tal. E me impactava muito a figura de um Babaji específico. E Bijoy Krishna Goswami. E eu fui vendo, fui procurar a história dele e vi que ele foi membro do Brahma Samaj, foi pregador do Brahma Samaj, e que em um dado momento da sua vida ele conheceu Sri Ramakrishna Paramahansa. E eu fui perceber que o Bijoy Krishna Goswami, um santo da tradição do Gaudiya Vaishnavismo, um santo reconhecido, ele era o Vijay Krishna Goswami. Nossa, que alegria que foi ver aquela imagem. Eu falei, encontrei. Foi disso que deu. Esse foi o fruto daquele mergulho. Ele que era um angustiado sacerdote profissional do Brahma Samaj, se tornou um santo Gaudiya Vaishnava. E aqui está a maravilha disso, porque eu já disse isso muitas vezes aqui. Os amigos que talvez estejam chegando agora, talvez se surpreendam um pouco com essa argumentação. Sri Ramakrishna tem uma proposta que é uma escola devocional do Vedanta. Sri Ramakrishna tem muito sentido uma apresentação Vaishnava, uma apresentação devocional Vaishnava do Vedanta. Sri Ramakrishna de modo algum é um pregador do Advaita Vedanta. Ao contrário disso. O seu pensamento é devocional. Ele tem, o seu Ishta Devata é Kali, mas ele não é um Shaktista. Porque os Shaktistas são mais voltados para um aspecto impessoal. Sri Ramakrishna não. Eu não estou querendo dizer aqui que a doutrina de Sri Ramakrishna é exatamente o Vishishta Advaita, é exatamente o Gaudiya Vaishnavismo, a Shintya Beda Beda, que é exatamente a escola de Nirbhaka. Não é isso. Mas está muito mais próximo dessas escolas. Em alguns aspectos é exatamente o mesmo ensino. Então, se você quiser conhecer a filosofia de Sri Ramakrishna, o caminho é ler o Sri Ramakrishna Katarita. Mas se você quiser correlacionar isso com as filosofias vedantas que existem, será transparente que o que se aproxima mesmo de Sri Ramakrishna é Vishishta Advaita Vedanta e, sobretudo, o Ashintya Beda Beda. A inconcebível diferença e não diferença entre Deus e as almas e o universo. Está muito presente. Então, esse Vijay Krishna Goswami, que se tornou um santo da tradição Gaudiya Vaishnava, era esse tão próximo. O Sri Ramakrishna tocou com os pés no peito e ele teve êxtase. Não é? Que aqueles que acompanharem então esse Katarita vão ver diálogos entre Sri Ramakrishna e Vijay,
E eu falava aqui, né, antes de saber disso, eu dizia, me toca muito esse diálogo, porque eu, como fui, por exemplo, um clérigo de uma igreja, muitas das questões do VJ são questões minhas. Como às vezes a forma institucional, a preocupação com a sociedade, tudo isso encaixota e aprisiona e nos retira uma proximidade com Deus. Então vamos lá. Eu falei que ia ler mais do que comentar, estou aqui já, né? Mas eu achei importante dizer isso. Então, Vijay Krishna e outros devotos experimentaram êxtase. O médico estava presente e a conversa gira em torno disso. O médico disse: eu vi esse êxtase. Mas é bom ter tanta emoção, ele dizia. Porque ele fala, a emoção, será que a emoção não leva a uma certa debilidade física e mental? Será que a emoção não nos tira do prumo? O médico disse. Não, aí M responde a ele. Paramahansa Deva, Sri Ramakrishna, diz que o excesso de êxtase que vem pela meditação em Deus não faz mal a você, mesmo que seja muito profundo. Ele diz, a luz de uma gema acalma o corpo, não queima. Veja, Sri Ramakrishna explica que há uma diferença da euforia mundana e do êxtase, assim como há uma diferença entre êxtase e transe. Um amigo certa vez me disse, eu me sinto incomodado com as imagens que mostram alguém em transe. E eu respondi a ele, mas não é transe, é êxtase. Transe é uma dopação, o êxtase é um aprofundamento na consciência. Nós estamos em transe. Estamos aqui, mundanos que somos. Aquele que alcançou o samadhi alcança verdadeiramente o despertar. Não esse despertar de debilóides falam por aí, não, ok? De pílulas, essas coisas de retardado, não, ok? Não confundam com isso, por favor. Do conhecimento direto de Deus, pela experiência espiritual. Então, êxtase não é que eles estejam com a mente desligada, eles transcenderam a mente. Estão eles, que são dotados de mente e de corpo, em contato com a suprema pessoa, o Purushottama da nossa pessoa. Então, dizia aqui Mahendranath Gupta explicando para o doutor, Sri Ramakrishna explica que esse êxtase não é delírio. Não é uma emoção delimitante. É, na verdade, a plena saúde do nosso verdadeiro ser. Ok? Então o médico diz a respeito dessa analogia, né? A luz de uma gema acalma o corpo e não queima. Ou seja, a luz de uma joia, ok? O brilho de uma joia. Aí o médico diz, na sua perspectiva de Vaidhin, ok? Ele vai dizer, mas o brilho de uma gema é apenas a luz refletida. Ou seja, a luz está vindo de outro lugar para refletir na gema. Veja a lógica, não tem luz na gema. Ou seja, não tem luz, a luz de que eles estão buscando no êxtase, na verdade é uma reflexão de algo não visto. Porque essa é a ideia do impessoal. Ok? Aí Mahendranath Gupta responde. Ele também diz, ao afogar-se no mar da imortalidade, a pessoa não morre. Deus é o lago da imortalidade. Mergulhar nisso não faz mal. Na verdade, ele se torna imortal, desde que tenha fé em Deus. E o médico diz, sim, claro. Por quê? Porque o médico aceita isso. O médico é a perspectiva da gota que entra no oceano. Para o médico, o fim das coisas é que você descobre que você é o oceano. Mas Sri Ramakrishna não está dizendo isso. Ele está dizendo que você entra no lago não como gota. Você entra como um banhista. Você absorve-se do mar, você curte ele, você está com ele, você está nele, mas você e ele são dois. Porque não há nenhum prazer em um banhista se tornar o mar. Ele deixa de ser banhista. Por isso eu quero provar o açúcar não ser o açúcar. Esta é a filosofia de Sri Ramakrishna. O seu ensino. Não é o ensino da gota que se dissipa e deixa de ser. Não é. Desde que você tenha fé em Deus. Ter fé em Deus é separação, ainda que seja união. Nós somos
gerados de Deus, definitivamente. Por isso Sri Krishna disse no Bhagavad Gita: nunca houve um dia, ó Arjuna, de braços fortes, que eu e você não tenhamos existido. Todos nós, almas eternas, sempre existimos porque a nossa fonte sempre existiu, então nós nunca fomos criados nesse sentido. Nós sempre existimos em Deus. Deus, então, é a nossa fonte, mas nós não somos Ele, nós somos dele. É uma diferença fundamental para, inclusive, direcionar a sua busca, e nós vamos ver isso nessa conversa, se o meu espírito falador não permitir. Não é? O Dr. Sarkar entra em sua carruagem. Importante isso, né? Porque Mahendranath Gupta e o Dr. Sarkar estão conversando antes de se encontrar novamente com o Sri Ramakrishna, estão falando do dia anterior. Dr. Sarkar entra em sua carruagem. Depois de examinar 3 ou 4 outros pacientes, ele irá ver o Paramahansa Deva. No caminho, ele conversa com Amy sobre coisas diferentes, começando com o egoísmo de Mahima Chakravarti. Mahima Chakravarti, Mahima Charan, personagem que já apareceu algumas vezes aqui, visitando Sri Ramakrishna, é um meio desafeto do médico, né, como nós podemos perceber. E Amy é amigo de Mahima, Mahima visita Sri Ramakrishna, e essa coisa toda. Acontece muito isso, né? As pessoas têm os seus antagonismos ali, trazem isso para Sri Ramakrishna, né? Eu gosto dele, falando assim, e Sri Ramakrishna sempre tenta ver o lado melhor. Amy diz que o Mahima Charan, sobre ele, vai falar. Ele visita Sri Ramakrishna. Mesmo que ele tenha um pouco de ego, esse desaparecerá em alguns dias. O orgulho de uma pessoa desaparece quando ela se senta perto dele, Sri Ramakrishna. Fica esmagado. A razão é que ele, Sri Ramakrishna, não tem egoísmo. O orgulho voa diante de um homem muito humilde. Basta ver como Vidya Sagar é uma grande pessoa. Mas que modéstia e humildade ele demonstrou a Thakur. Paramahansa Deva foi vê-lo em sua casa, em Badur Bagan. Eram 9 da noite quando ele se despediu. O próprio Vidya Sagar carregava uma lanterna para mostrar o caminho da biblioteca até a carruagem. E ele ficou lá, com as mãos postas até a carruagem partir. Ou seja, ele está falando aqui, esse Mahima Charan pode ter um pouco de orgulho, pode ter um pouco de egocentrismo, mas isso vai passar porque ele está visitando Sri Ramakrishna. Aí ele fala do exemplo de Vidya Sagar. Vidya Sagar era um grande erudito, um grande benfeitor, um grande benemérito, um homem admirado por todos. Sri Ramakrishna vai visitar porque ele queria visitar um erudito. Vidya Sagar era esse erudito e também, né, mais impersonalista, mas diante de Sri Ramakrishna, diante da simplicidade de Sri Ramakrishna, ele se consternou. Sri Ramakrishna disse, Vidya Sagar ainda tem muito esse espírito, né? Do Jnani, do Raj, do Karma Yoga e tudo mais. Perde muito com isso. Mas ele dizia, é um homem de uma certa renúncia. Já tinha alcançado uma certa renúncia. E aqui fica, essa certa renúncia permitiu ele perceber a maravilha de Sri Ramakrishna. O que o Mahendranath Gupta está querendo dizer aqui para o doutor? Tenha um pouco de paciência. Não é? E o médico disse, bem, o que Vidya Sagar pensa sobre Sri Ramakrishna? E Amy disse, ele, Vidya Sagar, demonstrou muito respeito por ele naquele dia. Mas acho que, pelo que ele disse depois, ele não gosta dos Vaishnavas, que os Vaishnavas chamam de êxtase. As opiniões dele são como a sua. Veja, Vidya Sagar admirou Sri Ramakrishna, respeitou Sri Ramakrishna, mas também não era fã da devoção Vaishnava. É isso que fica claro. Sri Ramakrishna tem um escopo Vaishnava. O escopo de Sri Ramakrishna é Vaishnava. Sri Ramakrishna, filho de pais brahmins Vaishnavas, foi iniciado originalmente na Sampradaya que adora Rama. Ele serviu inicialmente no templo de Vishnu, Hare Krishna, naquele complexo de templos. Ele sempre fala de Hare. Ele fala que Krishna é eterno e seus devotos são eternos. Ele fala de Radha. Ele fala de Gauranga. Não é? Ele atestou a encarnação divina de Gauranga, Mahaprabhu Nityananda. Coisa que só os Gaudiya fazem. Das escolas Vaishnavas, apenas os Gaudiya Vaishnavas defendem que Chaitanya Mahaprabhu é Avatara. E Sri Ramakrishna Paramahansa. Então Sri Ramakrishna Paramahansa compra a perspectiva do Avatara. Isso é Advaita Vedanta? Não, nunca. Isso é Shaktismo? Não, nunca.
Isso é Vedanta Vaishnava. São os fatos, é o concreto. Ah, mas Sri Ramakrishna fala muita coisa. Se você acompanhar o fluxo desse ensino, você vai ver que tem uma coerência aqui com as filosofias vedantas devocionais Vaishnavas. É isso que ele é. Se você quiser olhar Sri Ramakrishna assim, vê-lo como um avatara, que é uma coisa muito pessoal, cada um vai ter essa impressão, e ela muda ao longo do tempo. Alguns podem ter percebido assim em algum momento da vida e depois passam a perceber. É o meu caso, eu tenho uma relação com Sri Ramakrishna devocional assim. Mas se você quiser olhar Sri Ramakrishna pelo ponto de vista da história da vida, como ele foi, você pode ver ele como um grande babage, como alguém que renunciou a tudo para a devoção constante. Ah, mas ele tem as práticas Vaishnavas específicas de uma escola ou de outra? Não, porque ele é daquele tipo que transcendeu isso. Muitos babages são assim. Não estão seguindo, ao contrário, lutam para não seguir nada porque querem estar num êxtase constante. Não estão mais sobre as regras e rituais e não. Sri Ramakrishna. Então, para entender Sri Ramakrishna, esse contexto é muito importante. O encaixotamento que, por exemplo, a Sociedade Vedanta, a Ordem de Sri Ramakrishna faz de Sri Ramakrishna é encaixá-lo como um sábio que pode ser lido melhor pelo Advaita Vedanta. Isso entorpece a nossa percepção. Não é assim. Seu contexto... E assim, ele, como ele diz explicitamente, não é? Que ele chama de Vedanta. O que é Advaita Vedanta, ele chama de Vedanta. Ele fala, os vedantistas pregam isso, eu não, os devotos não, os bhaktas não. Não é? Ele não compra o sectarismo das sampradayas Vaishnavas e marcas externas e delimitações. O seu Ishta Devata é Kali, a deusa, sem dúvida nenhuma. Mas a sua expressão de ensino está muito mais próxima desse Vedanta devocional Vaishnava. Porque o seu ensino não é sobre a imersão. O seu ensino é sobre a comunhão. É. Muito bem. Então, tem isso, né? O Mahendranath Gupta diz, o Vidyasagar pensa como você, doutor. Pensa como você. Também não gosta do êxtase, também não gosta da devoção, também não gosta do ritual, também não gosta dessa reverência à figura de uma encarnação. Não. O doutor aqui já falou mal de Rama, já falou mal de Krishna. Por quê? Porque ele acha negativo isso. Não. Todos são Brahma. Sabe? Sri Ramakrishna ensina o contrário disso. Não. Entenda. Jesus, Krishna, Rama são Deus feito personagem aqui. Não são como você. Não é assim. Isso é Vedanta, Vaishnava, Bhakti. Não é Advaita. Ok? Aí, aqui uma questão até de apresentação assim, conceitual das coisas. Como que a gente transmite um conhecimento se a gente obscurece o entendimento mais básico sobre o ensinamento? Por causa dos nossos gostos. Que a tentativa de encaixar Sri Ramakrishna como personagem Advaitin é uma fabulação, é uma construção que desconfigura o personagem real para o gosto de alguns, porque alguns acham que isso é bom, não é? Muito bem. Então ele diz isso, né? Que o Vidyasagar tinha um pensamento parecido, né, com o do doutor. E o médico diz: eu não gosto de cruzar as mãos ou tocar os pés de alguém com a cabeça. Não há diferença entre cabeça e pé. Mas se você considera os pés diferentes, vá em frente e faça isso. O que ele está querendo dizer? Eu não vou realizar essa reverência externa a um santo tocando seus pés com a cabeça, porque não há diferença entre a cabeça e os pés, e não há diferença entre o santo e aquele que está dentro de você. Veja como o pensamento é esse. Então, assim, você vê que ele é muito vinculado a Sri Ramakrishna, mas ao mesmo tempo ele quer manter essa distância. Ele quer manter essa distância. Porque, na verdade, né? Todos são um, não é isso?
Então ele diz para o Madhyamata Gupta, se alguém acha que isso é importante, vai em frente. Mas eu não tenho esse tipo de relação. É, perfeito. Muito bem. M diz, você não gosta de êxtase, nem de nada parecido? Ou Paramahansa às vezes chama você de alma profunda? Talvez você se lembre de que ontem ele lhe disse que quando um elefante entra em um pequeno lago, ele, o elefante, faz um grande estardalhaço. Mas quando este entra em um lago grande, quase não há movimento de água. Quando o elefante da emoção entra numa alma profunda, não pode afetá-la de forma alguma. Ele diz que você é uma alma profunda. Viu? Sri Ramakrishna está olhando para o doutor não como um seco, está olhando o doutor como alguém que absorve a fé de um modo não exterior. Ele está fazendo um elogio, sem dúvida nenhuma. Não é? Então o médico diz, eu não mereço esse elogio. Afinal, o que é êxtase? É um sentimento. E há outros sentimentos também. Se o amor a Deus e outros sentimentos forem profundos, alguns podem controlá-los, outros não. Então o que o doutor está dizendo? Ah, eu não acho isso justo, esse tipo de mesura. O que acontece é que eu não tenho a inclinação para essa emocionalidade. Não é? Amor a Deus pode se manifestar de outras formas. Porque para o doutor isso é uma questão de inclinação de temperamento. E isso, por exemplo, que as pessoas pregam, né? Se você é uma pessoa emotiva, você vai ser bhakta. Se você é uma pessoa mais racional, você vai ser jhana. Se você vai ser mais ativo, você vai... Não. Não. O êxtase não é fruto de um temperamento, é fruto de uma experiência do conhecimento. Conhecimento de Deus. A intelectualização é uma abdicação do conhecimento direto. O êxtase virá para todos aqueles que conheceram. Não é? Muito bem. M diz, alguns explicam o êxtase dessa forma, como o médico explicou, né? Mero emocionalismo. Outros não. Mas, Senhor, o êxtase ou o amor a Deus é único. Eu vi o livro de Steben sobre o darwinismo na sua biblioteca. Steben diz que a mente humana, seja ou não o resultado da evolução ou uma criação especial de Deus, ela é igualmente maravilhosa. Ele ilustrou isso com a teoria da luz. Quer você conheça ou não a teoria ondulatória da luz, a luz em ambos os casos é maravilhosa. O médico disse, sim. E você viu que Steben aceita o darwinismo tão bem quanto Deus? Veja, ponto aqui. Mas Renato Gupta está dizendo, o êxtase é. Queira você achar que ele é emocionalismo ou não, ele é um fenômeno. Quem viu verdadeiramente um estático como Sri Ramakrishna parecia uma estátua de madeira, sabe que aquilo não é comum. Entenda você que isso é isso ou aquilo é. E aí dizia esse exemplo, né? Esse físico, compreendendo ou não. Exemplo físico, né? Da observação da luz. Mesmo que você seja um cientista ou que você não seja, a maravilha da luz é perceptível. E aí o médico diz, veja, o médico é esse, tem a biblioteca com esse ensinamento racionalista, ocidental, cientificista, que concilia-se com o Advaita Vedanta. Hoje nós vemos isso. Hoje nós vemos isso. O que nós vemos de transmissão de pensamento não dual, não dualidade, é quase uma tentativa de falar assim, veja, nós ateístas e materialistas também podemos ter alguma espiritualidade. É mais ou menos isso. É só retirar Deus e a devoção e o amor que fica uma espiritualidade aí, uma espiritualidade científica, viu? Uma espiritualidade até de laboratório. Veja que interessante. É assim. E ele dizia, você percebe que ele conciliou a evolução de Darwin com a ideia de Deus? Querendo dizer assim, não, é impossível. Definitivamente não é. Definitivamente não é impossível. O problema com as ideias evolucionistas e com as ideias racionalistas e cientificistas é que as pessoas não conseguem compreender que a questão é o antes. Pensa, por exemplo, no Big Bang. Ah, o Big Bang deu origem a tudo. E antes, querido, da onde veio? Você percebe que sempre terá um antes do antes que é inconcebível. Há um limite. As explicações não explicam tudo. Elas explicam aquilo que é banal. O maravilhoso nunca será explicado.
O cientista, pessoa de mente racionalista e materialista, pensa assim: o maravilhoso é apenas o banal não explicado ainda. Não é verdade. Isso é uma insensibilização. Você olha, contempla o mundo e diz: ah, o céu não tem cor, ele apenas está refletindo. Você explica as coisas e diz: não tem nenhuma magia nisso. De onde tudo isso veio? Por que tudo isso existe? O que leva você a refletir sobre as coisas? Pense. Não se insensibilize. Você não ganhou essa mente para ser um obtuso, para ser um opaco. Não é? Então, um pouco disso está aqui em conversa, né? Muito bem. Eles novamente falam de Sri Ramakrishna. O médico diz: vejo que ele é um adorador de Kali. E M diz: o que ele quer dizer com Kali é diferente. O que os Vedas chamam de Supremo Brahman, o Parabrahman, ele chama de Kali. O que os muçulmanos chamam de Alá, ou os cristãos de Deus, ele chama de Kali. Ele não vê muitos deuses, ele vê apenas um. O que os antigos conhecedores do Absoluto chamavam de Brahman, o que os yogis chamam de Atman e os devotos chamam de Bhagavan, ele chama de Kali. O que ele está querendo dizer? Kali é uma forma de Deus. Ele não vê vários e vários deuses como separados, ele vê todas as manifestações do mesmo Deus. Então, assim, Sri Ramakrishna não é exatamente um shaktista. Então, quando ele fala ele é um adorador de Kali, ele não é um adorador de Kali no sentido daqueles que são do culto de Kali. Não. Por quê? Porque Sri Ramakrishna foi servir a uma imagem de Kali. Foi servir o puja de Kali. Então ele passou a entender: eu quero conhecer todo este. Eu quero entender como esta imagem é divina. E aí ele teve o darshan e a visão de Deus na sua forma adorável. Mas para ele, evidentemente, é a imagem do Espírito que se manifesta para um como Kali, para outro como Alá, para outro como o Pai Celestial, para outros como Hari. Então o ensinamento de Sri Ramakrishna não está circunscrito aqui a uma determinada ligação com a iconografia de Kali. É isso que está aqui Maharaji Gupta expressando, né? Ouvimos isso dele, Maharaji Gupta continua falando sobre o ensinamento de Sri Ramakrishna. Uma pessoa tinha uma banheira de tinta. Isso aí é sobre os tintureiros, ok? Pessoas que têm um tanque onde eles tingem as roupas. Um tanque, vamos colocar tanque. A tradução fez um pouco truncada. Qualquer um que quisesse que o tecido fosse tingido ia até ele. O tintureiro perguntava qual a cor o sujeito queria. Se esse quisesse verde, ele molharia o pano no tanque e o devolveria dizendo: aqui está o seu pano tingido de verde. Se outro pedisse vermelho, ele tingiria sua roupa no mesmo tanque e diria: aqui está a sua roupa tingida de vermelho. Ele tingia o tecido de verde, azul, amarelo, todas as cores no mesmo tanque. Vendo esse espetáculo incrível, uma pessoa lhe disse: Senhor, você sabe que cor eu quero? Por favor, me dê a cor da tinta que está no tanque. O mesmo acontece com Sri Ramakrishna. Ele tem todas as atitudes dentro dele. Pessoas de todas as religiões encontram paz e alegria nele. Quem pode compreender qual é o seu sentimento e sua profundidade? Veja, isso aconteceu. Devotos de todos os caminhos foram a Sri Ramakrishna e viram nele o seu ideal. Viram Rama, viram Krishna, viram Durga, viram Cristo, viram Buda. Viram nele. Viram nele. Não assim nas ideias dele. Não, viram manifestado nele. Então, o sentimento e a profundidade não são aqui circunscritas a uma determinada escola, uma determinada via. Não é desse tipo de mediocridade que estamos falando aqui. É de algo além. Tá? O médico disse: tudo para todos os homens, mas isso não está certo, mesmo que São Paulo diga. O que o médico está querendo dizer? É que esse tipo de caminho ele pode ser interessante,
mesmo que alguém alto como Sri Ramakrishna propague, mas é complicado. Por quê? Porque ele entende que tudo isso é um problema, porque ele não acredita nas formas. Né? Veja se isso não é um problema para nós. Veja se isso não é um caso muito nosso aqui, atualmente. Vai explicar a devoção para alguém. Não é? A pessoa vai dizer assim, esse é limitado. Eu estou descendo alguns degraus. Eu ouvi isso um dia. Ensinar devoção, a pessoa diz, eu estou regredindo. Muito bem. M diz, quem pode compreender o seu estado de espírito? Ouvimos dele que ao menos que você negocie linha, não conseguirá distinguir a linha número 40 da linha 41. Maravilhosos exemplos de Sri Ramakrishna, né? M continua. A menos que você seja um pintor, não pode apreciar a arte de outro pintor. Os seus detalhes técnicos, né? A experiência de um santo é muito profunda. A menos que você se torne como Cristo, você não poderá compreender verdadeiramente Cristo. Talvez o estado de realização do Paramahansa Deva seja o mesmo que Cristo quis dizer quando disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui Maharaj Nath Gupta querendo dizer: a gente não pode entender o que Sri Ramakrishna expõe, porque nós não somos como ele. Se nós não temos a visão de Sri Ramakrishna, como podemos defini-lo? É o que tentam fazer as pessoas, né? Em virtude da sua experiência, limita os outros. Isso sempre é muito tosco quando a gente não tem esse senso de comparação do real, né? Então, ele está falando aqui, se você percebe, por exemplo, o ensino de Cristo, ele está exortando você a essa comunhão com Deus. Mas como você pode compreender o que é isso, não sendo você mesmo o Filho de Deus? Não é? O médico diz, como você providenciou para cuidar dele, Sri Ramakrishna, durante a doença? M diz, atualmente um devoto mais velho supervisiona sua enfermagem todos os dias. Alguns dias é Giris, alguns dias é Han, alguns dias é Balaram, alguns dias é Suresh, alguns dias é Navagopal e outros dias é Kali Babu, que vai ser o Swami Abhedananda no futuro. É assim. Muito bem. Capítulo 3, entramos aqui. Com os devotos, o que o mero aprendizado pode fazer. Enquanto eles conversam, a carruagem do médico para em frente à casa de Champur, onde Thakur está hospedado. É 1 hora. Thakur está sentado em uma sala no primeiro andar, onde muitos devotos, incluindo Girish Ghosh, o jovem Naren e Sarati, estão sentados à sua frente. Todos estão olhando para o grande e sempre alegre Yogi. Para o grande, sempre alegre Yogi. Esse é Sri Ramakrishna aqui descrito. Sempre alegre Yogi. Câncer na garganta, estado terminal, dores terríveis, não pode comer. Sempre alegre. Yogi. Eles estão olhando então para ele. Eles estão sentados e enfeitiçados como cobras diante de um encantador, ou como os acompanhantes de um noivo deleitando-se em procissão de casamento. Essa é a impressão da cena. Sri Ramakrishna é a resplandecência da alegria, ainda que seu estado físico seja terrível. E aqueles devotos que o circundam, sentados, estão extasiados com aquilo que ele dá. Esse darshan de alegria espiritual profunda. O médico e M entram, cumprimentam e sentam-se. Ao ver o médico, Sri Ramakrishna ri e diz: eu estou me sentindo muito melhor hoje. No devido tempo, a conversa vai para Deus. A história anterior, Dr. Ramanarayan e conversa com Banki. Sri Ramakrishna disse: de que serve o mero aprendizado sem discriminação e desapego? Fico com um humor estranho quando penso nos pés de lótus do Senhor. Então, o pano que uso cai do corpo. E sinto uma sensação estranha subir dos pés à cabeça. Então tudo me parece mera palha. Quando vejo que um erudito não tem discriminação e não tem amor por Deus, ele me parece apenas um pedaço de palha seca. Veja, Sri Ramakrishna está explicando o seu humor em relação às pessoas. E ele diz, aquele que não tem discriminação, tudo é Deus, eu sou o instrumento, Deus é o agente. Aquele que não tem amor por Deus incomoda o Sri Ramakrishna como alguém seco, palha. Veja então a abordagem no ensinamento do Advaita Vedanta que leva à desconsideração de Deus. No final, tudo isso vai desaparecer com o ensino de Sri Ramakrishna e veja como ele se sentiria, às vezes, perto de certos discursos.
Sri Ramakrishna disse: quando penso nos pés do Senhor, eu entro numa outra instância e perco a consciência disso aqui, e o pano que está no meu corpo cai, ou seja, ele pode ficar até nu, ele pode desconsiderar tudo, porque ele pensou nos pés de lótus do Senhor. Ele não pensou nele mesmo sendo aquilo, ele pensou nos pés de lótus do Senhor. Esse é o caminho, essa é a meditação. Qual é a meditação de Sri Ramakrishna? Nos pés de lótus do Senhor. Não é de que não há pés, não há Senhor, não há eu, não há nada, tudo é nada. Não é nada disso. Não é nada disso. É uma meditação amorosa em Deus que transforma a sua forma de lidar com isso aqui. Essa é a espiritualidade. Sri Ramakrishna diz: tudo bem, outro pensa, não, quando eu vejo alguém que não é assim, eu penso que ele é palha seca. Esse é o ensino. Esse é o ensino. Leiam Sri Ramakrishna Katharita e falam sobre o que Sri Ramakrishna ensina. Se tem uma tabuleta com seu nome. Ah, muito bem. O doutor Han Narayan estava discutindo comigo quando de repente entrei naquele estado de espírito. Eu disse a ele: o que você está dizendo? O que você pode entender dele com sua razão? O que você pode entender na sua criação? Você tem a mente simples de um tecelão. Veja, Sri Ramakrishna entrou em êxtase, estava discutindo com o médico. Sri Ramakrishna deu uma bronca nele, dizendo: você com seu pensamento de inteligentinho, o que você sabe perante Deus, o Senhor, no seu limitezinho, miserávelzinho. E o doutor, então, né, diante disso, o Sri Ramakrishna está esculhambando ele, ok? Naquele estado de espírito, ele começou a chorar e a acariciar meus pés. Aí, o nosso querido médico, o Dr. Sarkar, diz: veja, o Dr. Ram Narayan é hindu. Além disso, ele acredita em pasta de sândalo, em flores. Ele é um hindu ortodoxo. Querendo dizer o seguinte: ele, o Dr. Sarkar, não é um hindu. Ele não está preso a essas coisas aí. Bhagavan, flores, pés de lótus. Não. Pasta de sândalo. Não. Por isso que o doutor é assim, impressionável. Porque ele é um bobão. Basicamente é isso que ele está dizendo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Ou seja, ele reagiu assim a Sri Ramakrishna porque ele é um condicionado pela sua tradição religiosa. Mas se isso não é pensamento materialista, não poderia ser um marxista dizer isso? Poderia. Poderia ser um Advaitin também. Poderia. Poderia ser um budista. Poderia ser alguém assim. Com este diapasão, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a explicação para as coisas é matar a realidade de Deus. Sri Ramakrishna está dizendo: aquele médico foi tocado pela verdade espiritual que a manifestação do seu estado exaltado lhe mostrou. O médico diz: não, tudo isso é a inclinação cultural dele, que faz com que ele se condicione a essa baboseira. É mais ou menos isso. Sem papas na língua, é isso que é dito. M diz para si mesmo. Veja, aqui o M registrando o que está no pensamento dele, né? Ele diz: o médico disse anteriormente que não tinha nada a ver com gonzos e búzios. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O médico já tinha avisado, né? Ele não é o homem do ritual, do arate, do culto, flores, água, pano, sino ao Senhor. Incenso, não. Então é natural que ele seja assim, que ele pense assim. O estranho é que ainda assim ele é tão tocado por Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna diz para o médico: Bankim, que é um outro personagem, é um de seus especialistas. Eu conheci uma vez e perguntei: qual é o dever de um homem? E ele respondeu: comer, dormir e procriar. Anos, genitais e umbigo. Os 3 primeiros estados da mente, da animalidade. Quando eu vi ele dizer isso, ele caiu na minha opinião. Ele caiu na minha opinião. Tá bom? Tá bom? Só pra isso aqui. O ensinamento de Sri Ramakrishna não é assim: amplo, suficiente. Seja você um materialista e tá tudo. Não é assim. Não é assim. Quem ensinou assim vendeu falso peixe. Okay?
Eu disse: o que você anda dizendo? Quão baixo você consegue chegar? Tudo o que você pensa dia e noite, tudo o que você faz o tempo todo, sai da sua boca. Quando você come rabanete, você arrota rabanete. Depois, tivemos uma longa conversa sobre Deus. Houve música devocional e eu dancei. Então Bunkin disse: Senhor, por favor, visite minha casa uma vez. Eu respondi: se Deus quiser. Né? No tom, né? É Deus que decide, né? Então esse homem disse: você encontrará devotos lá também. Eu ri e disse: meu querido, que tipo de devotos você tem aí na sua casa? Eles são como aqueles que gritam Gopal, Gopal. Sensacional a história que Sri Ramakrishna vai contar. Só para entender aqui, né, a lógica de Sri Ramakrishna. Existe devoção? Existe devoção com esse pensamento? Só se for uma devoção como esses que dizem Gopal, Gopal. Será que dará tempo de explicar? Vou tentar. O médico também estranhou e falou: Gopal, Gopal? O que significa isso? Sri Ramakrishna explica. Um ourives tinha uma loja. Ele era um grande devoto, um verdadeiro Vaishnava, com contas de volta do pescoço, marcas sagradas na testa e um rosário na mão. Ó, todos iam àquela loja pensando que ele era um grande devoto e não iriam enganá-los. Ao ver um grupo de clientes, um de seus artesãos dizia Queixado, queixado, dos nomes de Cristo. Depois de um tempo, outro recitava o nome Gopal, Gopal, também o nome de Cristo. Depois de algum tempo, um terceiro dizia Hari, Hari. E finalmente pronunciava Ha, Ha. Ao ouvir tantos nomes de Deus durante o trabalho, o cliente naturalmente diria para si mesmo: esse ourives é um homem de caráter muito elevado. Mas você sabe a verdade? O sujeito que disse queixado, queixabe, pretendia perguntar: como eles são? Aquele que disse Gopal, Gopal, significaria que ele os avaliou e descobriu que eram um rebanho de vacas. Risos. Aquele que disse Hari, Hari, quis dizer: se eles fossem apenas um rebanho de vacas, deveríamos roubá-los. Outro que disse Ha, Ha, disse: sim, sim, faça, eles são um rebanho de vacas. Risada. O que acontece aqui? Todas aquelas palavras de devoção eram sinais, códigos entre os malandros ali que queriam roubar os clientes. Ou seja, existia uma devoção externa, mas tudo era falso. Tudo era falso. Esse é o caminho daqueles que usam práticas devocionais para alcançar um estado tal, um mérito, um mérito. Aí usa uma devoção, eu tenho aqui uma deidade, eu faço um serviço aqui, eu tenho uns mantras, eu tenho uns elementos tântricos aqui que me pedem, tudo para purificar minha mente para que eu... Isso não é devoção. Não é devoção. É troca. É a utilização disso como um meio barato para conseguir uma das coisas do reino da transitoriedade. Então, é esse tipo de devoto que Sri Ramakrishna encontra na casa daquele homem que dizia: a meta da vida é comer, procriar e dormir. Né? Sri Ramakrishna continua dizendo: fui a algum lugar com Mathur Babu e vários especialistas vieram discutir comigo. Eu, um idiota. Ou seja, os especialistas em Sri Ramakrishna eram o bocó, né? O semi-analfabeto, o brahmin de aldeia, o devoto patético. Todos riam. Vendo-me naquele estado de espírito estranho, e depois de terem conversado comigo, eles disseram: Senhor, tudo que lemos, todo o nosso conhecimento e erudição virou saliva depois de conversar com você. Agora entendemos que quando a graça de Deus é concedida, não falta conhecimento espiritual. O tolo torna-se sábio e o mudo começa a falar. É por isso que eu digo que ninguém aprende apenas lendo livros. Então, Sri Ramakrishna aqui está destruindo o orgulho do nosso querido doutor. Querendo dizer, toda essa erudição, conhecimento livresco, analítico, catedrático e aristotélico e, né, esse conhecimento filosófico, né? Leia, né? Vai estudar os livros básicos do Advaita Vedanta, né? Assim, né? Conceitualmente você vai entendendo, você vai destruindo todas as ilusões da devoção. Isso que Sri Ramakrishna disse, isso não é conhecimento. Então ele foi conhecer os catedráticos, os professores, ele o idiota, o devoto, aquele instado na devoção,
Então ele foi falar com eles e eles perceberam, de fato, o que a gente conhece é apenas conhecimento de livros, que não é conhecimento. Muito bem, continuaremos aqui no próximo episódio. Vai ficar mais aguda essa conversa, em algum momento vai haver até um certo atrito. E é muito importante para todos nós meditarmos sobre isso, pedir muito a respeito de nós, do nosso tempo, da nossa vida aqui, das nossas questões, da nossa grande dificuldade de encontrarmos o sentido verdadeiro da palavra devoção. Não é? É isso, meus amigos. Que possamos todos estar juntos aqui no próximo episódio. Desejo a vocês todos a melhor meditação possível. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.